Olá, letrados, tudo bem? Meu nome é Cairo Mendes e eu sou seu professor de língua portuguesa. Hoje vamos trabalhar um assunto maravilhoso dessa disciplina tão incrível e muito gostosa que é a língua portuguesa, que é a sintaxe. A sintaxe é um assunto fundamental para aqueles que estão querendo aprender a escrever com melhor qualidade e também melhorarem suas habilidades e capacidades na interpretação de texto. Vamos lá? De palavra em palavra. Bicho-papão para alguns, mas amada por alguns tantos. Hoje vamos estudar a famosa sintaxe. Estão preparados? Mas antes observemos a tirinha abaixo de Frank Ernest e pensemos um pouco sobre seus significados. Frank Ernest. Notícia boa, palavra inventamos, ruim notícia ainda, sintaxe falta. Vocês podem observar, né, que são dois homens da Idade da Pedra tentando se comunicar. Por que tentando? Como podemos observar, a tirinha fala sobre a invenção da palavra e, acima de tudo, da comunicação, o que foi fundamental, a comunicação, para nos tornarmos humanos e nos diferenciarmos de outros animais. Mas perceberam que faltou alguma coisa? Analisemos o diálogo. Notícia boa, palavra inventamos, ruim notícia ainda, sintaxe falta. Agora pensem comigo. Esse diálogo parece meio truncado, estranho e travado, não acham? Se adicionarmos algumas palavras para produzir maior fluidez e completude ao enunciado, o que acontece? Temos uma notícia boa. Nós inventamos a palavra, mas a notícia ruim é que ainda falta a sintaxe. Percebem a diferença? Agora, além de conseguirmos compreender com clareza o texto, o enunciado surge de maneira completa e fluida, sem espaço para confusão e ruído. Sintaxe nossa do dia a dia. Nós percebemos que há problemas naquele enunciado, mas é no estudo da sintaxe que pesquisadores, cientistas e gramáticos analisam o funcionamento das características dessa camada de nossa língua. Ao conceito. As palavras geralmente recebem uma dupla classificação. A morfológica, relacionada à classe gramatical a que pertencem, e a sintática, relacionada à função específica que assumem determinada frase. Dessa forma, a sintaxe surge como uma importante ferramenta de estudo e classificação para que possamos escrever com qualidade, perceber minúcias e detalhes escondidos na relação entre palavras, compreender textos completos, dessa forma, sendo fundamental para a interpretação de um texto. Como podemos observar até aqui, vocês perceberam que a sintaxe ela é fundamental, assim como também é a análise morfológica, a morfologia, para o estudo de um texto, para o estudo do enunciado, para o estudo da palavra como um todo. A morfológica, embora ela seja a base fundamental, como se fossem pilares e tijolos de uma grande estrutura, que é a sintaxe é o cimento. A sintaxe, ela funciona como aquilo que liga as palavras e dá sentido, dá forma e faz com que elas tomem o formato que elas precisam ter para que a comunicação exista. Porque, como vocês observaram aquela primeira tirinha, sem a sintaxe, as palavras elas seriam superpostas, uma atrás da outra, mas sem uma relação entre si, de modo que a primeira comunicação não seria tão complexa. Segundo, ela não poderia ter o nível de diversidade que ela tem hoje. Você pode utilizar a comunicação para informar, para influenciar outras pessoas, para requisitar algo, para demonstrar sentimentos, para demonstrar pensamentos e a forma de ver o mundo e convencer pessoas, etc. Então, é graças à sintaxe que o pensamento complexo do ser humano existe,
porque é através da linguagem que ele se manifesta. Entendem? Então, o estudo da sintaxe é a base para quem quer passar no Enem, escrever com qualidade, para quem pensa no mercado de trabalho, para quem gosta de leitura, para quem quer melhorar na sua interpretação de texto, para quem quer se comunicar melhor de toda maneira. Como vocês devem saber, a comunicação com qualidade, ela nos permite que nós sejamos sujeitos no mundo em que vivemos, que nós influenciamos as pessoas, que as pessoas gostem da gente, que a gente consiga se aproximar das pessoas. E a sintaxe, ela está no nosso dia a dia, todos os dias. Embora na escola a gente estude ela de maneira mais científica, tá bom? Vamos continuar? É pela base que se constrói um edifício. Agora que compreendemos que a sintaxe é a disciplina que estuda a relação de sentidos entre as palavras, suas funções e como as escolhemos, vamos começar a estudar seus conceitos básicos. Frase, oração e período. Conceito 1. A frase. Todo enunciado, com ou sem verbo, que tenha sentido completo. Vou repetir. Todo enunciado, com ou sem verbo, que tenha sentido completo. Exemplo, fogo. Sem verbo, frase nominal. Como vocês podem ver na frase fogo, que é uma frase que atesta que há fogo, ela não tem verbo. Ela demonstra uma situação que é plenamente compreendida, mas que não necessita das construções de construção verbal, né? Estou em casa. Com verbo, frase verbal. Verbo estar, né, em casa. Então, esse é o conceito de frase. Segundo conceito, oração. Todo enunciado, de sentido completo ou não, que possua verbo. Pensando assim, só a segunda frase, ali do primeiro exemplo, que temos uma oração. Exemplo, Maurício chamou um amigo. Um verbo, uma oração. Ele pediu que colaborássemos. 2 verbos, 2 orações. Se a frase fosse assim, Maurício chamou, ainda assim teríamos uma oração, mesmo que o amigo não estivesse aí, no caso, o predicado, tá bom? Mas não vai entrar no assunto de predicado hoje. Ele pediu que colaborássemos. O verbo é pediu, quem pede, pede alguma coisa, e colaborar. 2 verbos, 2 orações. Toda vez que existe mais de um verbo, também quer dizer que geralmente, a não ser que seja uma locução verbal, existe aí 2 orações. Período. O conjunto de orações. Fizemos o serviço, uma oração, período simples. Ou seja, quando existe só uma oração, é um período simples. Estudei e fui para a escola. 2 orações, período composto. Muito simples, né? Agora, observação. Assim como na Bíblia, na sintaxe o verbo também é elemento fundamental. Por isso, é muito importante que saibamos identificá-lo em um enunciado. Na prática, vamos tentar identificar os verbos, orações e períodos da tirinha? Antes, vamos à tirinha. Flying McCoys, by Gary e Glenn McCoy. Se eles estão sedentos, tão sedentos, que procuram água em Marte, nós vamos ficar ricos. Fala um dos irmãos McCoy com várias garrafas de água na frente da NASA. Para quem não sabe, a NASA é a agência americana de pesquisa e aeroespacial, tá? Essa tirinha ela faz uma referência à busca da NASA por água em outros planetas, para descobrir se esses planetas eles são habitáveis ou não. É importante a gente ter essas compreensões, esses entendimentos, para poder compreender a tirinha com maior qualidade. Mas vamos lá. Quando queremos analisar um enunciado com o objetivo de encontrar seus períodos e orações, nós começamos sempre pelo verbo. Vamos identificar os verbos aí? Estão, procuravam e
vamos ficar. No caso, o último, a locução. Nessa tirinha, encontramos dois verbos e uma locução verbal que tenha valor de 1. Lembre-se disso. Toda vez que vem dois verbos juntos, eles têm a função de 1. Estão, procuravam e vamos ficar. Se são dois verbos e uma locução, logo temos 3 orações. Se eles estão tão sedentos que procuram água em Marte, nós vamos ficar ricos. Olhem que na segunda oração, na terceira oração, temos aí os dois verbos funcionando, como eu disse, como 1. Identificamos os verbos, as 3 orações e podemos dizer que esse enunciado é de período composto, pois período existem 2 períodos, o período simples, composto por apenas uma oração, e o período composto por mais de uma oração, tá bom? 2 ou mais. Agora vamos fazer uns exercícios? Exercitando, vamos lá. Leia a tirinha e responda. Não estudou o capítulo 3 do livro? Eu tentei, mas a editora usou um fixador de letras vagabundo. Aí, quando eu abri o livro, as letras caíram todas no chão. Aí segue para o último quadrinho, eu devia usar desculpas menos criativas. Como vocês podem ver, o Calvin aí, que eu acho que é o Calvin, não conseguiu dar a desculpa porque ele não fez o exercício, o estudo do capítulo 3. Mas vamos ao exercício. O enunciado do primeiro quadrinho é um período simples ou composto? Vamos lá, vamos ver os verbos. Não estudou o capítulo 3 do livro. Ali na segunda palavra a gente vê o verbo, né? Tem mais algum? Eu acho que não. Então, vemos que temos apenas um período simples. Opa! E na 2, a palavra aí é um elemento de coesão frequentemente usado aí, na linguagem oral. No enunciado do terceiro quadrinho, que palavra poderia ser empregada em seu lugar com sentido aproximado? Aí, quando abri o livro, as letras caíram todas no chão. Aí está funcionando como uma palavra que dá continuidade ao discurso dele. Então a gente pode usar como depois, por isso, então e em seguida. Então a gente termina a nossa aula de hoje por aqui. Agradeço muito a presença de vocês. Não esqueçam de entrar na plataforma Eduque para continuar aprendendo. E a gente se vê na próxima. Até mais!